Salve, salve, rapaziada. Voltando aí do recesso de carnaval, né? Carnaval, se os jogadores podem tirar a folguinha deles, a gente também pode, né? Por isso que ganhou da Portuguesa no domingo, fiquei feliz, obviamente. Muito feliz com o resultado. Se não ganhasse aquele jogo, era muito provável que a briga pelo rebaixamento seria muito difícil. Pelo não rebaixamento, no caso. Graças a Deus o time tomou vergonha na cara. Alguns jogadores ali você consegue ver que realmente estavam fazendo corpo mole. Porque no primeiro jogo do novo treinador, os caras começam a jogar bola, né? E aí o torcedor aqui que fala que os caras são vagabundos, que os caras são bunda mole, a gente quer errado. Mas é só ver o contraste dos dois últimos jogos, a diferença de um para o outro. Enfim, vamos lá, Coringão ganhou, Maicon fez gol de pênalti, pênalti meio mandrake, na minha opinião, tá? Na minha opinião foi meio mandrake esse pênalti aí, mas foi pênalti. O Maicon converteu, depois Yuri Alberto, uma chance que honestamente, alguns jogos atrás ele provavelmente ia perder esse gol, mas agora com um jogador ali fazendo sombra, se ele errasse, né, muito provavelmente ele perdia muito espaço no time. Fez o dele, 2-0, Corinthians chega a 6 pontos, tem agora o jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto. A gente precisa fazer esses 3 pontos, porque a gente está a 4 pontos do segundo e do terceiro colocado no grupo. A Inter de Limeira está com 10 pontos, o Mirassol está com 10 pontos, a Inter está na frente por saldo de gols. Red Bull Bragantino está em primeiro, já disparou, mas ainda dá para o Timão classificar, foi só meio campeonato até agora. Ainda tem chão aí pela frente. 4 pontinhos dá para buscar, começando por hoje aí contra o Botafogo. Se fizer os 3 pontos, maravilhoso. Tivemos aí algumas notícias também, né? O fracasso no acordo com a Caixa. Eu vou até ler aqui. A fonte é ESPN e o GE. A proposta foi feita pelo Corinthians. O Corinthians ofereceu no início de novembro, gestão do Ilho ainda, cerca de os 356 milhões da Ipera-Pharma, né, do acordo do naming rights, num montante de 531 milhões para zerar os débitos do estádio. O restante seria em títulos, né, de dívidas com a Caixa. Mas, segundo a Caixa, o Corinthians não pode envolver o dinheiro do naming rights porque ele pertence à Arena Fundo de Investimento Imobiliário, que é responsável pelo pagamento do estádio. Então esse dinheiro o Corinthians não pode pegar ele inteiro e enfiar lá no pagamento desse financiamento. E cara, os caras anunciaram que já estava tudo certo, que já ia fechar em janeiro, que em janeiro já ia estar quitada a dívida. Anunciaram isso uma semana antes da eleição, cara. O Andrés falou isso, se eu não estou enganado, no programa do Benja, que ele foi substituir o André Negão. O Benja, né, que prestou esse desserviço aí, né, porque enquanto todos os outros programas esportivos, jornalísticos estavam entrevistando o André Negão e expondo quão incapacitado ele era, o Benja convidou o André Negão, ele falou que não ia, e aí o Benja chamou o principal cabo eleitoral do André Negão, o André Sanches. O André Sanches foi lá, chamou Augusto Melo de Pinóquio e simplesmente mentiu na cara de todo mundo que assistiu aquilo lá, cara. Mentiu. Não foi só lá. Outras vezes ele falou e repetiu a mentira. Agora no Twitter ele fala, calma, o acordo vai sair. Aquele mesmo papinho.
Ah, foi difícil também para tirar a arena do papel, foi difícil para fazer o acordo com a Odebrecht, foi difícil para vender o naming rights, beleza. Mas uma coisa é você assumir a dificuldade do negócio na hora de você anunciar, ó, a gente está negociando tal, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Não, você anunciou como se já tivesse certo, como se já tivesse feito o acordo. O presidente da Caixa estava lá na eleição do Corinthians, deu tudo a entender que já estava certo, que já ia para frente e tal. E não deu certo, cara. E não deu certo. E aí agora ele tá como se a torcida, como se a mídia estivesse em cima dele. Cara, é sua palavra. Se você não sustenta a sua própria palavra, sabe? É vergonhoso, é vergonhoso. Tipo, o André Sanches agora querendo cobrar a mídia como se ele não tivesse falado nada, como se ele não tivesse prometido nada. Ele é o verdadeiro Pinóquio, tá? André Sanches é o verdadeiro Pinóquio. Mentiroso. Enfim, esquecendo um pouco de lado aí as dívidas, né? O Coringão pode anunciar o Coronado a qualquer momento, hein? Tá esperando os exames. O acordo foi feito ontem, segundo as informações aí do meu timão. A fonte agora é o meu timão. O acordo foi realizado ontem na terça-feira, pleno carnaval. E aí agora a gente está esperando os exames. E se tudo correr bem, já dá para ele estrear no derby. Seria maravilhoso. Ainda mais se ele chegasse contribuindo já. Além do Coronado, tem o Pedro Henrique, que está de saída do Inter. Eu estava vendo aqui na internet alguns setoristas, jornalistas gaúchos já anunciaram que ele já se despediu da galera lá. O Inter vai enfrentar o Brasil de Pelotas, ele não foi relacionado. E ele já está viajando para São Paulo para realizar os exames médicos no Corinthians. Aí tem aquelas especulações de valores e tal. Parece que o Corinthians vai pagar $1 milhão. E o Inter já aceitou a proposta. Cara, reforços até que, assim, não é aquele nome de peso, que não, na minha opinião não precisa. Eu acho que é muita mídiazinha você querer ter. Tem que ter uma estrela no time. Não precisa ter uma estrela no time, cara. Pega o time de 2012 e fala quem que era a estrela do time. Não tinha uma estrela específica no time. Pô, o Cássio era o terceiro goleiro. O Emerson Sheik era campeão, multicampeão brasileiro, mas ele chegou no Corinthians e ele foi chutado do Fluminense. Ali tinha o Alex, campeão da Libertadores com o Inter, mas não era aquela estrela, comparado com o Sobis. Danilo, campeão da Libertadores com o Tricas, campeão mundial com o Tricas e tudo mais. Ele, antes de vir pro Corinthians, ele estava no Japão, então, assim, não tinha aquela estrela e tal. Talvez o Liedson, mas que chegou na reta final, ele já nem era o titular mais. Enfim, não precisa ter uma estrela, só precisa ter um time organizado, que isso aí é o mais importante. É o mais importante. Eu prefiro ter um time organizado do que ter um Gabigol no meio desse monte de anta que está jogando atualmente. Enfim. E com esses anúncios de contratação, tem a mídia ficando enlouquecida, né, cara? É impressionante como incomoda o Corinthians. Você vê, por exemplo, vamos pegar aqui um paralelo, Corinthians e Atlético Mineiro. Olha o elenco do Atlético Mineiro. Hulk, Paulinho, vários caras aí, todo ano uma especulação, ó quem pode vir pro Galo, ó quem vai ser o treinador do Galo, eu não sei quem. Cara, aí o Corinthians não pode anunciar o Coronado e o Pedro Henrique, que começa o maior auê. Porque tem 1 bilhão em dívida, 2 bilhões em dívida, maior dívida da Via Láctea. Porra, é um clube de futebol. Para funcionar tem que ter jogador, tem que fazer contratação. Você quer o quê? Que feche as portas? Vai pagar a dívida como? Fala sério. Cara, você que está me assistindo aí, eu sei que eu falo para poucas pessoas, mas se você que está me assistindo, procure mídias, meios de informação que não sejam anti-corintianos. Meios de informação, por exemplo, vou citar aqui quem você não deve de jeito nenhum assistir.
Atualmente, TNT Sports só fala merda do Corinthians. Não tem um acerto. Não tem um acerto no Corinthians. Os caras só falam merda da gente. TNT Sports, Jovem Pan, né? Obviamente, por vários motivos você não deveria assistir a Jovem Pan, mas hoje, como estamos falando de Corinthians, cara, a Jovem Pan, desde que colocou Pilhado e Mauro César na bancada dos seus programas esportivos, virou simplesmente um programa do Flamengo, virou a Flá TV. Em São Paulo, uma emissora paulista que fala mais de Flamengo do que dos times de São Paulo. E quando fala dos times de São Paulo, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, os caras detonam, é sempre detonando. Com o Palmeiras ainda tem um puxa-saquismo com o Abel. Com o resto, eles puxam o saco do Abel, puxam o saco da Leila, agora de resto, tratam pra merda o Palmeiras. Com a gente é pior ainda, porque não tem nem uma coisa que eles elogiem lá. Não elogia treinador, não elogia presidente, não elogia torcida. Eles fazem questão de diminuir o Corinthians na Jovem Pan. Principalmente o Mauro César. Mauro César, como o Kaká do canal do Povo Escolhido, um canal muito bom, inclusive, se você que está me assistindo não conhece, procure aí para saber. Como ele mesmo diz, ele é um carioca mimadinho que ele veio para São Paulo. Quando ele viu que o mundo aqui em São Paulo não gira em torno do Flamengo, ele surtou. Ele ficou maluco. Como assim vocês gostam de um time... Como assim tem um time aqui que é maior que o Flamengo? Que representa mais o povo do que o Flamengo? Ele ficou maluco. Ele ficou maluco aqui em São Paulo. Eu não sei se algum corintiano aí deu um... pega na mulher dele. Se algum corintiano fez alguma coisa com ele. Sei lá, cara. Esse cara tem um ódio, assim, da maneira que ele fala. E ele acende o modo pisca-pisca, né? Que ele fica assim, falando do Corinthians. É ridículo. O cara surta. E não tem ninguém que faça o contraponto lá, porque o Vampeta até tenta fazer alguma... Mas não, sabe, não tem aquela de chegar lá e falar assim, mano, você tá falando merda, você tá sendo injusto com o que você tá falando. É irreal você imaginar que um time de futebol vai parar as contratações para pagar uma dívida de tantos bilhões. É irreal isso, cara. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Flamengo, quando estava devendo, também contratou o Paulo Guerreiro. Não deu certo? Beleza, mas contratou. Contratou o Elias. É que agora, né, como o Flamengo deu certo, tal, essa questão de apertar um pouco as contas e fazer e ajeitar até voltar a ser o que é hoje em dia. Cara, como lá deu certo, os caras tentam romantizar mais a história. Mas o Elias, eles tratam como se fosse um merda, como se fosse um jogador chutado, como se fosse barato ter o Elias. É só ver o que o Elias fez antes de ir pro Flamengo e depois. Não era um jogador qualquer, tá ligado? Não era um jogador qualquer. E por mais que, por exemplo, Marcelo Moreno fosse o atacante, não era baratinho também. Entendeu? Pô, tem que ser honesto nas suas críticas, entendeu? Não sou jornalista, não sou formado em nada disso, mas honestidade pra mim é o mínimo, entendeu? E eu não vejo nada demais nessas contratações do Corinthians, não vejo assim, como se estivesse sacrificando uma parcela gigante das contas para contratar o Coronado. Não, cara, não. Pedro Henrique, $1 milhão é barato. É barato. Pelo que ele pode apresentar no Corinthians hoje. Ué, o Corinthians não pode fazer contratação? Quantos times do Brasil tem dívida? Pô, o Flamengo mesmo esses dias anunciaram aí 400 milhões de dívida. O Flamengo tem 400 milhões de dívida e fatura 1 bilhão. Por que não paga 400 milhões de uma vez? Porque ninguém paga de uma vez. Nenhum clube no mundo paga suas dívidas de uma vez. Assim, ó, você faz um desconto aí de 10% que eu vou pagar à vista. Não existe isso em clube nenhum no mundo. O Flamengo fatura 1 bilhão, quase 2, sei lá quantos bilhões. Eu acho até que é meio inflado, né, esses números aí, enfim. O Flamengo fatura 1 bilhão, tem 400 milhões de dívida e não paga. Por que ninguém fala isso? Ah, mas aí tá pagando aos poucos, é a engenharia financeira, não sei o quê. Eu prefiro ter meu nome limpo do que faturar tanto e continuar devendo. Isso é ser um clube rico?
Mas ninguém fala nada, porque é o Flamengo. O Galo deve, o Flamengo deve, Palmeiras deve. Palmeiras, cara, o Palmeiras está sequestrado, gente. O Palmeiras está sequestrado pela Crefisa. A Crefisa sequestrou a camisa inteira do Palmeiras, sequestrou o CT do Palmeiras, tudo agora lá é Crefisa, e a Crefisa supostamente não é uma SAF lá, o Palmeiras. A Crefisa tem a presidente e a dona da patrocinadora. Não tem o conflito de interesses, ninguém fala nada disso. Imagina se o dono da Vai de Bet vira presidente do Corinthians, né? A gente é sempre os mais perseguidos pela mídia, cara. Porque o corintiano, ele vê o cara falando mal do Corinthians, ele vai lá, ele quer bater de frente com o cara, quer comentar. Isso gera engajamento para eles. É isso que a gente tem que parar de fazer. Parar de gerar engajamento pra gente que só usa o Corinthians como saco de pancada. Enfim, é a minha opinião. É a minha opinião. Concordando ou discordando, deixa seu comentário aí, deixa seu like, compartilha. Eu vou tentar fazer o pós-jogo contra o Botafogo aí, né? Vamos ver. Tomara que seja uma vitória. Cara, e eu tô muito feliz com esses 3 pontos que a gente conseguiu no domingo, cara, porque o time demonstrou um futebol melhor, demonstrou mais vontade. Pode ser injusto com o Mano, os caras poderiam estar fazendo corpo mole com o Mano, eu fico puto com isso, mas o importante é que agora tá dando certo e eu me importo mais com o Corinthians do que com qualquer treinador, jogador que passar por lá. O principal aqui é o Corinthians e nada mais. Fechou? Se inscreve aí, compartilha, curte, comenta, tudo mais. Valeu? É o Sanca Maloqueiro na área.